Queridos muçulmanos e muçulmanas, irmãos e irmãs de fé, uma pessoa verdadeira, uma pessoa inteligente, é aquela que provê a sua vida para a sua morte. Sim, e de sua vida mundana, trabalha para a sua vida futura, após a morte. Ele se conecta com a sua fé, com as boas ações. Dois lados da mesma moeda: a fé e as obras para as boas ações. Através dela, os servos realizam a vitória verdadeira, obtêm a misericórdia de Deus. Sim, lembramos que Deus Todo-Poderoso disse: na verdade, aqueles que acreditam, aqueles que têm fé e praticam e trabalham as boas ações, e trabalham com as ações justas e verdadeiras, sem dúvida, estes são as melhores da criação de Deus. Não podemos esquecer o dito que diz: e quem acredita e quem tem fé em Deus e pratica a justiça e trabalha com a fé, saiba que Ele, Deus Todo-Poderoso, o admitirá nos jardins a qual debaixo percorrem riachos, para nele habitar para sempre, eternamente. Deus concedeu a provisão para essas pessoas, as pessoas que têm fé e comprovam a fé com as ações e as práticas. Deus é grande, sim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. O mês de jejum se passou, seus dias e noites passaram, o Ramadã passou, suas páginas foram dobradas e seus feitos foram registrados. Sim, o Ramadã passou e dele só resta agora a memória, os momentos de paciência. Sim, e Deus é protetor e testemunha. Vamos ser gratos e louvar a Deus a todo momento, e vamos praticar as boas ações a qual estávamos praticando no mês do Ramadã. E não podemos esquecer quando Deus diz: na verdade, eu os recompensei. Quem? Os jejuadores. Eu os recompensei hoje, porque eles foram pacientes, foram perseverantes. Na verdade, eles são os vencedores, são as pessoas de sucesso. Sim, essas pessoas somos nós que praticamos o Ramadã por um mês, na devoção, na adoração, na recitação do Alcorão, no jejum. Cuidado, queridos irmãos e irmãs, para que as nossas ações, ou para que nós não estejamos junto com os falidos. Devemos tomar cuidado para não estarmos com os falidos. Sim, entre os falidos no dia da ressurreição. Não devemos estar com os falidos no dia do juízo final. Pessoas que acumularam boas ações através dos seus jejuns, das orações, das caridades, principalmente no Ramadã, em outras ocasiões também, mas estão sobrecarregadas. Sim, estão sobrecarregadas pelos pecados de seus servos. Sim, o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou para nós quem são os falidos, quem são os verdadeiros falidos da nação. Ele diz: os falidos da minha nação irão vir no dia da ressurreição, irão vir no dia do juízo final, com orações, com jejuns, com caridades. Eles virão depois de ter insultado um, depois de ter caluniado outros, depois de ter consumido o dinheiro de outras pessoas, derramaram sangue, mataram, espancaram. Então, aquelas pessoas que sofreram na mão dessa pessoa vai perder as orações, vai perder as caridades,
vai perder todas as doações que fez nessa vida mundana para aquelas pessoas que foram injustiçadas por elas. Até as ações dessa pessoa foram totalmente consumidas. E assim, ainda assim, irá restar dívidas para com os injustiçados. Então os injustiçados irão largar os seus pecados nas costas dos injustos. Os injustiçados irão largar o pecado, ou julgar os seus próprios pecados e entregar para os injustos. Cuidado para não ser injusto. Cuidado para não cometer injustiça. Cuidado para não ser o verdadeiro falido, o muflis da nação do profeta. Que a paz esteja sobre ele. Então, para as suas ações, para o seu jejum, para as suas rezas serem aceitas, evitem cometer injustiça, evitem cometer calúnias, fofoca, não agridem ninguém, e assim as suas ações serão aceitas perante Deus, o único Todo-Poderoso. Não esqueçam quando Deus diz: e Allah, e Deus não os prejudicou. No entanto, eles se prejudicaram a si mesmos. Deus não prejudica ninguém. Nós é que nos prejudicamos cometendo ações indevidas sem refletir. Devemos entender isso, que a obediência verdadeira em Deus é um ato seguido de felicidade, de sucesso. O profeta falou, sallallahu alaihi wa sallam, que a paz esteja sobre ele. E o jejuador tem duas grandes alegrias, com as quais ele se regozija quando quebra o seu jejum, regozija-se ao quebrar o jejum, e quando encontra o seu Criador, regozija-se e fica feliz pelo jejum praticado no mês do Ramadã. Duas alegrias. Na quebra do jejum, os sábios falam que é o dia do Eid al-Fitr, o dia da confraternização, o dia grande da alegria dos muçulmanos, que eles se confraternizam por estarem durante o mês inteiro praticando esse grande jejum, um dia de alegria e de festa, ou como disse Muhammad, que a paz esteja sobre ele. Os muçulmanos hoje, no seu Eid al-Fitr, se alegram, ficam felizes em completar o seu jejum, em completar as orações, em completar a recitação do Alcorão, em fazer caridade e ajudar o próximo. Os muçulmanos ficam felizes. Então digam, como Deus disse no Alcorão, digam, ó servos de Deus, pela graça de Deus e a sua misericórdia, regozijem-se nisto, é melhor do que o que eles escolhem. E amanhã, num futuro, será um momento de grande alegria para aquela pessoa que fez realmente por onde irá acolher um paraíso. Sim, e Deus é o grandioso, Deus é o sapientíssimo. Queridos irmãos e irmãs, o dia de Eid é um dia grande e iluminado, é um dia em que as almas são purificadas, sim, em que estão prontas para o bem, o perdão e a reforma da alma e das obras. Elas estão prontas para fazer as concessões e esquecer as dores, as tristezas, perdoar os irmãos, os próximos, os parentes, os vizinhos. Sim, esse é o dia de Eid. Não podemos esquecer quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: não é permitido jamais a um muçulmano abandonar, boicotar, evitar o teu irmão por mais de 3 dias e 3 noites. Se eles se encontram, eles se rejeitam e não se cumprimentam. Saiba que isso é coisa grande, pecado grande perante Deus. E o melhor entre eles é aqueles que iniciam com a paz, é aquele que inicia com o salam. Hoje é o dia de festa, de alegria, de confraternização, do perdão, do amor, da misericórdia e da reconciliação. Então espalhem a paz entre vocês, irmãos e irmãs. Espalhem a paz para aqueles que vocês conhecem
e para aqueles que vocês não conhecem. Devemos entender que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: ninguém entrará no paraíso, ninguém é merecedor do paraíso, até que acreditem, até que tenham fé. E ninguém vai acreditar, ninguém vai ter fé, até que se amem, ou até que amem um ao outro. Depois o profeta disse: queres que eu indique a vocês, ou ensine a vocês algo que vocês quiserem praticarem? Vocês irão se amar, vocês irão acreditar, vocês irão ter fé. Então espalhem a paz, espalhem o salam entre vocês, espalhem a misericórdia, espalhem as bênçãos de Allah entre vocês. Não se boicotem entre vocês, façam a reconciliação, ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam: queridos irmãos e irmãs, sorriam no rosto das pessoas, sorriam para as pessoas, e assim vocês obterão a recompensa verdadeira, assim vocês obterão o sucesso completo, e assim vocês não irão prejudicar os demais. Não prejudiquem, não cometam injustiça, não peguem o dinheiro nem a riqueza de ninguém. Busquem a bondade, pratiquem a bondade dos corações. Sim, disse o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, seu sorriso, o teu sorriso para o rosto de um irmão, saiba que esse sorriso é uma caridade que você fez, é uma recompensa. Reconciliem-se entre vocês, ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam: irmãos e irmãs de fé, desfrute das coisas boas que Deus Todo-Poderoso tornou lícitas, tornou permitidas para vocês, e não sigam os caminhos dos desatentos, e para que você complete o número, e para que você glorifique a Deus por ter o guiado, e para que você seja grato. Sim, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos conceda o Alcorão, nos conceda a prática do Alcorão, nos beneficie com os versículos dentro do Alcorão, e nos beneficie com as tradições, na prática das tradições do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busquem pela paz, busquem pela misericórdia, busquem pela tranquilidade, recitando o livro de Allah e sendo gentil uns com os outros. Não esqueçam jamais que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: nenhum de vocês entrará, nenhum de vocês terá a fé verdadeira, terá o Islã completo, terá a religião certa, até amar para o próximo, até desejar para o próximo o que vocês amam e desejam para vocês mesmos. Essa é a religião do Islã, essa é a religião de Muhammad, de Jesus e de Moisés e dos profetas e mensageiros. Que a paz e as bênçãos estejam sobre eles. Barakallahu fikum fil Qur'an Karim. Supliquem agora a Deus, peçam perdão para Deus, supliquem por mim, por vocês, pelos irmãos, pelos familiares, pelos nossos irmãos da Palestina que estão sofrendo. Supliquem por eles e não menos. Prezem vossas súplicas. As súplicas não é pouca coisa, a súplica é a arma de todo muçulmano. Supliquem agora, é um momento nobre. O momento da súplica. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre os seus profetas, sobre os seus mensageiros,
sobre todos aqueles que seguem a mensagem até o último dia, sobre todos aqueles que pegaram a fé e praticaram a fé. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Não há divindade digna de adoração, somente Ele. Louvado seja Deus, o Senhor dos mundos. Irmãos e irmãs de fé, devemos entender que entre as etiquetas e os modos do profeta Muhammad, a qual nós somos obrigados a seguir, sallallahu alaihi wasallam, primeiro, nós, no dia de hoje, o dia de festa, devemos entender que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quando ele se dirigia para a reza do Eid, como a reza de hoje, ele costumava fazer um caminho. E quando ele voltava para a sua casa, ele fazia o caminho diferente. Por quê? Perguntaram para ele. Ele respondeu: eu quero que esse dia grande, esse dia de confraternização, esse dia de união sobre os muçulmanos, esse dia de reconciliação e de paz, seja testemunhado pelas pedras, pelas rochas, pelas montanhas e pelas árvores e por tudo que existe. Ou seja, ele fazia um caminho e voltava pelo outro, de tão feliz que ele estava, de tão alegre que ele estava, e ficava recordando e engrandecendo Allah, dizendo: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Não menospreze o dito Allahu Akbar, não economize do dito Allahu Akbar. Engrandeça a Allah, engrandeça a Deus e diga: Allahu Akbar, Ele é o maior, não há nada maior do que Ele, o nosso Criador. Ele é o único e digno de ser adorado, não há nada que possa ser adorado junto com Ele. Agradeça. Outro ponto, devemos parabenizar de verdade, de coração, de corpo e alma, todos os muçulmanos e muçulmanas. Devemos parabenizar e se confraternizar com todos, desejando o Eid Mubarak, desejando Kul Aam wa Antum bi Khair, desejando bênçãos, dádivas e suplicar pelos irmãos